que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre Marcha das Mulheres Negras e a luta antirracista no Brasil, com Maria Isabel Salles, assessora parlamentar e racial. Boa tarde, companheiras. Meu nome é Maria Isabel Salles, eu sou assessora legislativa e racial no mandato do senador Paulo Paim e venho parar na política através dos movimentos negros do Brasil. Sou oriunda de São Paulo e venho de uma entidade chamada Educafro, é uma entidade voltada à inclusão de negros afrodescendentes nas universidades, no mercado de trabalho. E estou nessa militância institucional há 17 anos. Desde criança, morando na periferia de São Paulo, precisamente no Parque Bristol, a gente sempre com necessidades básicas no sentido de iluminação pública, pavimentação, se movimentar na comunidade fazendo abaixo-assinado já era uma coisa natural, né, para quem mora na comunidade. E a minha mãe, uma mulher branca, meu pai um homem negro, ela já fazia essa movimentação para esse tipo de política pública localizada, né, junto com meu pai. Então a gente passava a fazer os abaixo-assinados e tudo. E nessa conexão de buscar melhorias no bairro, eu fui crescendo e uma das vontades de entrar na universidade, eu comecei a fazer o curso de economia, só que não conseguia pagar o curso. E uma colega, que eu falo que é um anjo que eu conheci na universidade, ali ela falou assim, Isabel, tem uma entidade que trabalha com bolsas de estudos. E aí eu vou nessa entidade que é a Educafro. Mas quando eu chego na Educafro, além de buscar pleitear uma bolsa de estudo, eu encontro um movimento de pessoas tentando melhorar o seu ecossistema, o seu bairro, sua cidade, e aprendo e desbravo as questões raciais. E fazendo movimentações junto com esse grupo, através de vindas para Brasília para fazer manifestações, o período, no caso, era o Estatuto da Igualdade Racial, eu sou convidada para trabalhar no mandato do senador Paulo Paim. E daí, desde então, eu atuei na área legislativa, na área orçamentária, hoje na área legislativa, mas sempre trazendo recorte social e fazendo essa conexão com os movimentos negros do país, né, com essa escuta, que é algo muito importante para que a gente consiga transformar legislações nacionais que atingem diretamente o nosso povo, precisamente a população negra. A minha análise referente à questão o papel das mulheres negras, da marcha das mulheres negras, é dar voz e vez e simbologia a todas as demandas mais precarizadas na sociedade brasileira, que envolve, sim, as populações que são as minorizadas, né, chamadas minorizadas, mas são as maiorias minorizadas, né, e as mulheres negras são fundamentais para que ocorra realmente uma expansão de políticas públicas raciais. E como diz Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura de uma sociedade se movimenta. Então a marcha é fundamental para trazer essas desigualdades que existem em nosso país, como
a cada 1 hora, 17 denúncias são feitas diante a violência contra mulheres, né? Isso é um dado do Ministério das Mulheres. Também, nós tínhamos na ponta da língua que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, mas o Atlas da Violência do ano passado, de 2024, traz um novo número, que a cada 12 minutos um jovem negro é morto em nossa sociedade. Né? As mulheres negras são as mulheres que menos recebem anestesia. As mulheres negras, as pessoas negras recebem 42% a menos que uma pessoa branca. Então são muitos desafios. Na marcha de 2015, qual que era o tema da marcha? O lema era contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Hoje, o tema da marcha é por reparação e bem viver. Então, as mulheres negras, elas movem as pautas raciais e a pauta da sociedade, porque a estrutura de poder da sociedade brasileira acredita que a gente está fazendo uma política pontual, que as políticas pontuais são extremamente importantes para movimentar. Mas se essa política pública pontual não existir, isso vai não existir, aquilo que eles acreditam que não os atinge irá atingi-los, né? No sentido, por exemplo, carros blindados, cercas elétricas, a própria violência na rua, né, que a gente acredita só quem comete e quem é violentado são as pessoas negras. Não, mas toda a sociedade ela é atingida com isso, né? Então, a Marcha das Mulheres Negras vem com esse clamor, que é um clamor histórico, né, que por mais que nós tenhamos conquistado muitas políticas públicas, como eu falo assim, o Estatuto da Igualdade Racial, que é um marco dos movimentos negros do país, né, que é um marcador orientativo para políticas raciais. Então, quem quiser fazer política racial, é muito importante que se debruce, né, referente ao estatuto. Hoje a gente tem um clamor gigantesco que está em voga, né, no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que são as PECs de reparação, são os fundos de promoção da igualdade racial. Na Câmara a gente tem a PEC 27 de 2004, que o primeiro signatário é o deputado Damião Feliciano, e a gente tem uma PEC já antiga, de 9 anos atrás, que é do senador Paulo Paim, que é a PEC 33 de 2016, que são PECs que fomentam fundos, né, orçamentários para que se consiga fazer políticas, sendo que, mesmo existindo um fundo de promoção da igualdade racial, é necessário que a gente tenha políticas raciais pontuais e integrativas para que a dignidade da população negra, que foi um grupo que foi sequestrado e escravizado no Estado brasileiro por quase 400 anos, tenha um mínimo de respaldo para que possa sobreviver em dignidade no país. Então, assim, as mulheres negras, que são as nossas bússolas orientativas para as políticas no parlamento, elas precisam ser escutadas, né? E é necessário que essas políticas realmente sejam efetivadas, que os 3 poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo, escutem essas mulheres que se movimentam e que se movimentam com argumento, com história, né? Com dados, para que a gente tenha uma sociedade realmente plena de bem-estar, de bem viver, como nós mulheres negras clamamos e pedimos. A gente vive num país racista, né? A gente ainda tem o mito da democracia racial, que no Brasil a gente não tem. Hoje se fala muito mais, nós temos ferramentas, né, instrumentos de defesa. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem a Fundação Cultural Palmares, a gente tem parlamentares aguerridos como o senador Paulo Paim, a bancada negra na Câmara, né? Mas ainda os enfrentamentos são tímidos diante de um país com 210 milhões de trabalhadores, de uma população de 210 milhões, né, de habitantes. Então, e também um período de quase 400 anos de escravidão. Então, nós temos 137 anos de abolição da escravatura, então nós somos bebês ainda, né, no processo democrático. A nossa própria Constituição Cidadã
que é muito novinha, né, ela traz esses desafios. E nós precisamos, o parlamento precisa fazer esse enfrentamento. E no Congresso Nacional, num período muito singular do mundo, que foi a pandemia da Covid, o Congresso Nacional fez esse enfrentamento. E o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores estava à frente desse processo, que eu chamo até de boom, o boom das políticas raciais dentro do Congresso Nacional, precisamente do Senado, que foi quando o cidadão, o homem negro, né, George Floyd, foi assassinado nos Estados Unidos pela polícia americana. E no Brasil, logo em seguida, meses depois, nós tivemos o assassinato de João Alberto. Tudo isso no período da pandemia da Covid, onde nós não sabíamos o que estava acontecendo, não tínhamos vacina nem nada. E o Partido dos Trabalhadores foi o propulsor, né, liderado pelo senador Paulo Paim e os outros senadores também, que chamaram os movimentos negros do país, do Iapó ao Chuí, para que se discutisse políticas raciais. Precisamente foi a questão dos marcadores, os marcadores sociais, porque na pandemia as pessoas estavam morrendo, a população negra estava morrendo e a política pública não estava chegando ali, as pessoas estavam morrendo de fome, não podiam ir trabalhar. Na verdade, a população negra seguiu trabalhando, muitos morreram, só que a gente não tinha esse número das mortes, até para poder fazer política pública. Então foi proposto em parceria com a Defensoria Pública da União, a Coordenadoria de Assuntos Raciais, coordenada pela doutora Rita Oliveira, né? E diante dessa escuta dos partidos, né, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com os movimentos negros do Brasil, com das mais variadas siglas partidárias, foi feito encontros coordenados pelo partido. Nós tivemos, se eu não me engano, foram mais de 11 encontros na pandemia, encontros virtuais, no qual os 3 primeiros duraram mais de 9 horas, né, onde a população negra, os movimentos, as lideranças, especialistas se reuniram, se debruçaram, literalmente, para resgatar matérias raciais, para propor matérias raciais, e diante de todo esse movimento, a gente conseguiu aprovar mais de 13 matérias, desde Convenção Interamericana contra o Racismo, os próprios marcadores, que era uma demanda, só que a matéria foi aprovada no Senado, foi para a Câmara e não conseguimos aprovar na Câmara. A própria abordagem, né, que foi fruto dessas reuniões, da abordagem dos agentes de segurança públicos e privados, que é o PL 5231 de 2020, que foi aprovado no Senado por unanimidade, com o apoio do falecido Major Olímpio, que morreu pelo coronavírus, né? E tantas outras matérias, desde até a fomentação da aprovação do simbólico dia 20 de novembro, que vai acontecer na próxima semana, na qual ontem nós tivemos uma sessão especial muito bonita aqui no Senado, uma sessão especial do 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, e também a Comenda Abdias, que agraciou pessoas que promovem a igualdade racial no nosso país. Então, assim, foram várias políticas, foram várias ações, foram várias fomentações, tudo isso com o apoio dos movimentos negros do Brasil, com o movimento de mulheres, que as mulheres, a maioria dos movimentos negros do nosso país são liderados por mulheres negras aguerridas, né, que lutam diariamente para sobreviver, literalmente, né, para fazer com que a população negra sobreviva, né, e que a sociedade brasileira tenha a diversidade, o brilho no olhar, né, e que valorizem todas essas políticas, desde o samba, desde o reconhecimento do Cais do Valongo como um espaço, né, um símbolo do tráfico negreiro no mundo, né? O Cais do Valongo, ele recebeu, para o Brasil vieram mais de 4 milhões de pessoas negras escravizadas e 60%, 40%, 60% das pessoas que sobreviveram nesse, como que eu posso colocar, nesse processo do transatlântico, né, onde pessoas morriam, se jogavam, princesas e príncipes, se jogavam ao mar porque eram escravizadas e não se permitiam a isso, né? Nesse processo mudou-se até a rota dos tubarões, porque eles, na hora que passavam no navio negreiro, eles sentiam o cheiro e a rota mudava. Então, diante de todo esse processo da pandemia, né, que foi terrível, onde mais de 700 mil brasileiros e brasileiras morreram, a gente teve esse boom de aprovação de matérias raciais, né? Ao mesmo tempo um momento muito triste, mas um momento muito bonito de reflexão e ação
unida, né, de todos, assim, unidos para aprovar essas matérias. Então, assim, para mim, simbolicamente, como assessora legislativa de um parlamentar tão atuante, esse momento foi um momento muito simbólico na minha vida, né, e acredito que na vida do parlamento brasileiro, que contou com o apoio, né, das lideranças, no caso, o presidente no período do Senado era o presidente Rodrigo Pacheco, que ajudou muito a bancada do PT, né, a fazer com que as matérias, porque é importante falar que as matérias, para que as matérias fossem aprovadas, existem as reuniões de líderes, né, que são de todos os partidos das bancadas. Então, os partidos indicam as matérias e os líderes ratificam se a matéria entrará ou não na pauta, né? Então, os líderes ajudaram, o presidente também ajudou. Então, foi um momento singular do Congresso Nacional, que eu acredito que foi o momento que mais se aprovou matérias raciais da história do parlamento, precisamente da história do Senado, que fez agora recentemente, né, teve agora o seu bicentenário, completou seus 200 anos. E seria um pouco essa história, assim, que eu acho que é importante contar para a população, né, para a sociedade brasileira. Foi um momento singular. E as mulheres negras estiveram e estão à frente de todos os movimentos que acontecem aqui no Congresso Nacional. O grande ganho para mim também foi esses marcos que nós tivemos durante a pandemia, né, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que regula as políticas raciais no país, a Lei 10.639, que conta a Lei da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né, que em 2008 houve alteração na legislação que incluiu a população indígena, que é a Lei 11.645, aprovar também no Senado Federal e seguir para a Câmara o projeto da abordagem, né, o projeto da abordagem dos agentes de segurança públicos e privados, que é algo muito importante porque a nossa população negra, os nossos jovens negros precisam estar vivos para poder oferecer um futuro para a nossa sociedade, essa nossa sociedade tão eclética, né, tão vibrante. Então, assim, ter os nossos jovens negros vivos, para mim e para o mandato, para o senador, é a menina dos olhos do senador. Aprovar uma convenção internacional, né, contra qualquer tipo de forma de racismo, que mais? Ter o 20 de novembro, porque o 20 de novembro que nós iremos celebrar agora, na quinta-feira, que é um feriado nacional, é um momento de reflexão e da própria implementação da Lei 10.639, que ainda não foi abraçada, né, pela sociedade brasileira. Então, por que um feriado? Por que a gente tem o 20 de novembro? Né? Por que Zumbi foi morto? Por que existe o Quilombo dos Palmares, Alcoatune, né, e as nossas lideranças que nos movimentam? Porque diante da escuta, diante da pressão dos movimentos, a gente faz todas essas políticas públicas. E o senador Paim, sensível com essa causa e atuante, se debruça diante desses temas e fortalece, faz com que, junto com o parlamento, que ninguém faz nada sozinho, né, faz com que o parlamento se movimente. E hoje, assim, a menina dos olhos também do senador, e acredito do Congresso Nacional, dos movimentos negros, são as PECs da reparação, as PECs que criam o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Eu pontuaria tudo isso. A marcha é um movimento, né, que tem a Angela Davis, a ministra Nilma Lima Gomes, a irmã Thelma Coelho, a Irinda Suzarte, Deise Benedito, Graça Santos e tantas outras lideranças negras que movimentam a nossa ancestralidade. A marcha ela foi criada por mulheres que tinham, na sua maioria, tinha uma idade acima de 60 anos, e tudo são as nossas griots que nos orientam, que nos dão força, que nos iluminam o nosso caminho. Porque se hoje a gente tem uma força, se a gente tem uma resistência, se a gente cansa e descansa, é porque tem pessoas que nos alimentam, né? Nos alimentam de energia, de alegria, de conforto e nos fazem acreditar que é possível mudar. Desculpa, né? Emoção. Que é possível transformar, que é possível mudar. E eu queria contar um pouquinho o que aconteceu ontem. Ontem a gente conseguiu trazer aqui no Congresso Nacional crianças e adolescentes do entorno do Distrito Federal. É uma escola de ensino fundamental do Guará 4, né? E são crianças que moram no entorno do DF.
E foram crianças que não conheciam, nunca tinham conhecido o Congresso Nacional e foram participar desse momento místico, mágico, educativo, né? Que eu gosto sempre de frisar, que é a implementação da Lei 10.639, Lei 11.645. E muitas dessas crianças, elas vieram para cá, para o Senado, de chinelo, né? Muitas moram em regiões periféricas, né, do Distrito Federal, e foi muito bonito porque elas chegaram aqui, foram recebidas com lanches, comeram esses lanches no restaurante dos senadores e das senadoras, que é um espaço, como eu posso colocar? É um espaço que nem todos frequentam, e vivenciaram esse momento mágico. Então, assim, a Marcha das Mulheres Negras e todos esses movimentos que existem, acontece para quê? Para que essas crianças, esses jovens, se consigam visualizar, consigam ver o exemplo que é possível sim, que é possível você ser uma senadora, que é possível você ser um senador, que é possível você ser um deputado, uma deputada, que você pode sim ser uma advogada, que você pode ser uma jornalista, que você pode ser tudo o que você quiser na sua vida. Mas para que isso aconteça, as mulheres estão marchando e marcham sempre, e marcham diariamente, para que esses jovens estejam vivos, para que eles tenham um mínimo de dignidade, para que eles tenham uma moradia digna, para que eles tenham um estudo digno, para que eles tenham iluminação pública, para que eles tenham água potável, para que eles tenham o mínimo garantidor de dignidade. Então, assim, é uma luta histórica, né? Os movimentos, e tudo isso se configura nesse gritar, nesse cantar, nesse ser, nessa simbologia que é a Marcha das Mulheres Negras. E que nós estejamos todas juntas nessa caminhada, e até aproveito para convidar para a marcha. Não sou uma das organizadoras da marcha, mas uma grande defensora da marcha. Não estou na linha de frente ali liderando, mas falar da marcha é extremamente importante, reconhecer esse trabalho fenomenal que as mulheres fazem, que nós fazemos, cada uma no seu espaço, unidas, porque eu falo assim que o nosso papel, e até o papel da assessoria, é fazer conexões para que o mundo, para que o país, para que o Brasil possa melhorar e oferecer a plena dignidade para todas e todos. Então, uma Marcha das Mulheres Negras por reparação e um bem viver. É isso. Obrigada. Hoje a aula foi sobre a Marcha das Mulheres Negras e a luta antirracista no Brasil, com Maria Isabel Salles, assessora parlamentar e racial.